Prezadas irmãs, prezados irmãos, muita paz a todos. É com grande satisfação, mais uma vez, que nós, os irmãos da Casa Espírita, os irmãos em Cristo, que comungamos da doutrina dos Espíritos, os irmãos da humanidade, iniciamos o nosso trabalho de hoje, na União Espírita Jaboatãoense, na nossa reunião virtual, ainda respeitando as orientações dos governantes para nos mantermos em isolamento social, já agradecendo a oportunidade de estar com todos vós aqui, agradecendo aos bons espíritos que nos cercam, que nos orientam, que nos auxiliam, para que nós possamos realizar continuamente o nosso trabalho, dentro e fora da Casa Espírita. Agradecer ao Espírito Jorge, o nosso orientador maior, e a toda a pleiade de espíritos bons e amigos que fazem tanto no plano espiritual, a Casa Espírita UNEG, como no plano material, através dos nossos trabalhos, os espíritos encarnados e irmanados, nesta noite em que nós vamos estudar um pouco o Evangelho segundo o Espiritismo, e em especial o capítulo 17, item 5, a parábola do semeador. Quero já confraternizar todos, congratular a todos aqui, que vêm assistir os nossos trabalhos e levar um pouco desse Evangelho, desse estudo, um pouco do Cristo, das orientações do mundo espiritual, para dentro dos nossos lares também, no momento de pandemia, pedindo aos Espíritos Consoladores, aos emissários do Cristo, pedindo ao Espírito do grande Arcanjo Ismael, o Espírito protetor da nossa pátria do Evangelho, coração do mundo, e a todos os grandes arcanjos que coordenam e orientam os países, mundo afora, no nosso planeta Terra. E neste momento, façamos a nossa oração inicial para darmos continuidade ao nosso Evangelho da noite, ao nosso estudo da noite. E quem falará no Evangelho não somos nós. Como diz a parábola do semeador, nós somos apenas a terra que recebe. O grande semeador é o Cristo de Deus, que nos chama mais uma vez neste trabalho, para sermos essa terra fértil. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Senhor Deus, Criador de todos os mundos, Senhor Deus, Criador de todos nós, neste momento em que em Teu santo nome, em nome do Teu misericordioso Filho, o Mestre amado Jesus, em nome daquela que nos concedeu a presença do Cristo no mundo material, a Santíssima Maria de Nazaré, e em nome dos bons espíritos de luz, espíritos que nos guiam, em especial o Espírito Georges, a quem carinhosamente e aportuguesando chamamos de Espírito Jorge, o nosso guia espiritual maior da casa, UNEG. Agradecemos a oportunidade de reproduzir as palavras do Cristo de Deus nesta noite, para que nós possamos cada vez mais sermos a terra fértil que Ele tanto espera, como semeador que há milênios vem semeando dentro dos nossos corações, dos nossos espíritos, das nossas mentes, o grande cabedal de amor, de justiça, de esperança, de paz e caridade. E é com essas rogativas humildes que eu, como aquele que foi convidado, como espírito perfeito, imperfeito que ainda sou, de realizar o trabalho da noite de hoje, eu rogo a estes bons espíritos toda a orientação e inspiração para que possamos realizar esse trabalho na santa infinita paz, no santo infinito amor que nos cerca e nos faz ser quem somos. Que assim seja. Queridos amados, grandes confrades espíritas, hoje nós vamos nos ater
a leitura do Evangelho no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, que é um chamamento que o Cristo nos faz, para que sejamos perfeitos. Como semeador que é, que foi e continua sendo o nosso semeador nesta terra, neste planeta ainda de provas e expiações, Ele nos pede. Farei a leitura do ponto do Evangelho, dos dois Evangelhos, dos dois capítulos que aqui estão, e passaremos as nossas reflexões. Tá certo? É isso mesmo na nossa sequência. Então vamos nós darmos início à nossa leitura do Evangelho. Parábola do semeador, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 5. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou todo o povo, estando na margem, e lhe disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Ainda em Mateus: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. E aquele que recebeu a semente é aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo, com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente boa, numa boa terra, é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. Bem, meus queridos irmãos, rendamos graças por sermos os merecedores de continuar ouvindo Cristo e aprendendo com suas palavras e seus ensinamentos, inclusive da forma que ele mais buscou ensinar o povo de sua época, que foi através de parábolas. E a doutrina dos Espíritos e os estudos feitos sobre esta concepção didática, literária,
da escrita dos evangelhos, da qual Cristo se utiliza de forma inteligente, sublime, é para possibilitar uma aproximação dos ensinamentos superiores que ele trazia com a condição moral e espiritual daquele povo que o escutava. E é importante nós entendermos isso, que as parábolas foram as ferramentas que o Cristo se utilizou para trazer a boa nova, trazer os outros ensinamentos que a humanidade, naquele momento histórico representada no locus do povo judeu, recebia o Cristo e os seus ensinamentos. Agradecer mesmo, de coração, essa oportunidade que o Cristo nos traz. Então todos nós ainda estamos recebendo do Cristo estas mensagens. Então entendamos as parábolas como este lugar de possibilidades de que um ser celestial da envergadura do Cristo, um Cristo dos Cristos existentes nos universos, criadores de mundos, co-criadores de mundos com o Pai, veio até nós, desceu da sua celestialidade e para não derrocar nenhuma lei, não destruir nem deturpar nenhuma lei divina, nenhuma lei natural, criou uma linguagem específica para que nós, humanos, ainda muito primitivos moralmente, ainda muito primitivos espiritualmente, pudéssemos escutá-lo e entendê-lo. E como ele faz isto? Como o Cristo faz isto? Ele pega a cotidianidade das pessoas, ele pega os exemplos do dia a dia, da colheita, da lavoura, do artesão, do arado, da candeia, do marceneiro, do carpinteiro, do agricultor, e traz os ensinamentos divinos na linguagem que cada um destes grupos pudesse entender. Agradecendo a todos os irmãos que estão chegando aqui, amigos tão queridos, parentes tão queridos, consanguíneos e espirituais, meu irmão Adriano e todos os irmãos que agora adentram a nossa reunião. Muita felicidade em poder compartilhar esse momento com vocês. Me permitam esses agradecimentos tão profundos. Então, estas parábolas tinham este propósito. O Cristo não poderia se utilizar das linguagens mais avançadas, como ele mesmo lembrou. Agora vos falo em parábolas e por parábolas, para que podeis compreender-me. Mas num futuro breve, vocês me escutarão aos Espíritos, aqueles a quem eu vou enviar o Espírito da Verdade, falará com vocês diretamente. Então vamos pegar um pouco das orientações trazidas pela nossa codificação espírita. A parábola do semeador, quando nós vamos buscar, por exemplo, os estudos de Caibar Schutel. Caibar Schutel foi um dos maiores baluartes do espiritismo no Brasil, um dos precursores do espiritismo. E nos seus estudos, ele era um grande estudioso dos evangelhos, e em especial, um dos maiores estudiosos espíritas que já existiu das parábolas de Jesus. E Caibar, com os estudiosos evangelistas e das parábolas, nos afirmam que a parábola do semeador é a parábola das parábolas. A parábola do semeador é a parábola das parábolas. Beijo, Lívia. Titio tá mandando um beijão para você. Beijo, Jonathan, beijo. Jorginho, todos. Meu irmão Adriano, beijos.
Então Caibara e Schutel vem nos dizer que a parábola do semeador, não só ele, mas os estudiosos, de que a parábola das parábolas é a parábola do semeador. Por quê? Porque ela nos diz, o Cristo nos diz, nesta parábola, que o Pai, Criador de todas as coisas, nos envia os Cristos como co-criadores para dizer que em qualquer terreno a semente será plantada. Que em qualquer terreno as sementes serão depositadas. E que as sementes não privilegiam o terreno. Pois a própria parábola nos coloca de que o semeador não escolheu o melhor dos terrenos para depositar todas as parábolas. Ok? O Cristo, como o semeador, é aquele que vem nos trazer as reflexões, primeiro, de dizer que não há privilegiados. O semeador não escolhe o terreno mais fértil. O semeador traz a semente e a deposita e espera que aquele solo permita ou permita-se ser fecundado. E não é à toa que nós somos identificados como humanos. Do latim antigo, humunus, de onde deriva a palavra humanos. Então nós somos humunus. E humunus significa terra fértil. Então a palavra humanos, na sua origem semântica, significa terra fértil. As nossas humanidades diversas são as terras férteis dos semeadores, dos Cristos, que como co-criadores com o Pai, vão a semear. Então, precisamos entender aonde se encontra esta parábola. Os Escritos nos dizem que elas estão em Mateus, em Marcos e em Lucas, porém não se encontra em João. E num dos evangelhos identificados como os evangelhos apócrifos, não é? Que estão fora da tradição comum do cristianismo, foram documentos encontrados depois. No evangelho apócrifo de Tomé também se encontra esta tradução. E esta tradição na aplicação e na apresentação da parábola. E o que é importante nós ressaltarmos, de que de todos os três evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus, Mateus é o único que apresenta, nesta forma literária, diferentemente dos outros, uma identificação da circunstância e do lugar onde a parábola acontece. Então precisamos entender no início a narrativa que Mateus nos traz. Ele nos diz que naquele mesmo dia, Jesus tendo saído de casa, Jesus saiu de sua casa e foi caminhando e sentou-se num lugar específico. Sentou-se perto do mar. Entendamos aí o mar da Galileia, da região onde Jesus habitava, né, fisicamente, e onde ele arrebanhou, onde ele convocou os seus discípulos, a começar pelo pescador Pedro, o primeiro deles. E reuniu-se ao seu redor uma grande multidão. E ao perceber que esta multidão, este aglomerado ficava cada vez maior, por isso ele saiu da terra e subiu no barco. E subiu num barco, onde se sentou. E todo o povo estando à margem, né? Todo o povo estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas. O Cristo, simbolicamente, nesta condição de sair do meio deles, já nos traz uma grande reflexão.
e se colocar numa posição diferenciada sobre a deriva, né? Nós sabemos que nenhum barco para 100%, não é? Um barco, qualquer que seja a embarcação, independente do tamanho, ela nunca estaciona 100%, não é? A gente aprende no conhecimento náutico que ela sempre fica em movimento. Seja um transatlântico, seja um barquinho pequeno, o movimento é constante porque ele, né, a embarcação se submete ao movimento se submete ao movimento da água. Mesmo que seja um movimento sutil. E nos dá aquela sensação de leveza, de não estarmos pisando em terra firme. Então Cristo sai e vem diante do povo dizer de um local diferenciado que o semeador passou a semear. O semeador saiu a semear. Então o primeiro destaque que nós precisamos entender do Evangelho é de que o Cristo, enquanto o semeador do Pai, o semeador celestial, ele não escolheu um terreno específico para semear. Quando nós vamos para os escritos históricos, nós entendemos que os historiadores colocam que a partir do ano 60 depois da crucificação de Jesus, então no ano 60 depois de Cristo, foi que os evangelhos começaram a ser compilados, já tinham sido compilados, eles começaram a ser organizados. Então, 60 anos depois da morte do Cristo, da crucificação de Jesus no seu corpo físico, é que esses evangelhos começaram a ser organizados. Se sabe que muitas coisas no detalhe do original se perdeu, porém, a história nos coloca que os originais, em sua grande totalidade, foram escritos do grego. Não é? Então nós já temos hoje, por exemplo, na doutrina espírita, no movimento espírita, uma tradução original do grego, de onde todos os evangelhos, ou sua grande maioria, praticamente todos os evangelhos, foram escritos. Não é? Que é o evangelho traduzido por Haroldo Dutra Dias, do original grego. Então quem quiser ter acesso a esse evangelho, a primeira tradução dos evangelhos do Espiritismo. Nós temos várias traduções de várias religiões, mas nenhuma do Espiritismo. Então, Haroldo Dutra Dias, por ser um conhecedor da língua grega, fez essa primeira tradução. Então, os historiadores dizem que estas compilações vieram a partir do ano 60 depois de Cristo. Então, as parábolas, elas se parecem, porém as narrativas, elas se diferem. Porque potencialmente elas foram feitas, né, por 3 pessoas diferentes ou mais. E esta de Mateus é que a codificação nos traz esse detalhe da posição do Cristo, da sua caminhada de sua casa até o lago, né, de Genezaré ou o chamado Mar da Galileia, para refletir com os seus, olhando o Mar da Galileia, olhando os pescadores. E quando os transeuntes, os moradores da região, os pescadores, viram a presença do Cristo, se aproximaram, esperando também mais uma vez a oportunidade de ouvi-lo. Então, nós precisamos entender que a parábola do semeador nos traz esses aspectos. Então eu elenquei aqui 5 aspectos importantes. 5 aspectos importantes para nós podermos pensar. Primeiro é o chamado. Quando Cristo sai para caminhar, ele por si só é um chamado à humanidade para vê-lo, para ouvi-lo. E não é à toa que os transeuntes se reúnem. Os moradores da região se reúnem para ouvi-lo, porque ele era um dos profetas. Ele era um que anunciava as escrituras com uma linguagem diferente. Anunciava um pai criador, não um Deus carrasco, um pai amoroso, e não um Deus carrasco e perseguidor e castigador. Não um Deus criador que cobra com o chicote, mas um pai amoroso que recebe os filhos que caem, que erram. Que recebe os filhos pródigos no seu colo e os perdoa e os concede novas oportunidades.
E esta forma de apresentar Deus, apresentar o Pai Todo-Poderoso, o Criador, faz com que Jesus consiga para ele uma atenção muito maior que todos os sacerdotes do Templo de Jerusalém, por exemplo. E por isso também começou a ser perseguido. Então o primeiro aspecto é a forma. Jesus chama a atenção para que as pessoas o escutem. E uma das características das narrativas de Jesus é o tempo todo, ou no início das falas, ou no final das falas, das parábolas, ou no início ou no final, ou duplamente, a seguinte afirmativa, a seguinte locução: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem olhos para ver, que veja. Ou no início, ou no final. Então precisamos atentar para o primeiro elemento da parábola, que é o chamado. O Cristo por si só já é um chamado para a nossa humanidade, naquele período histórico. Que ele já vinha semeando seus pensadores, já vinha semeando seus enviados já haviam recebido a semente dele em várias épocas da humanidade. Então, esse é o primeiro aspecto, o chamado. Nós estamos ouvindo o chamado de Jesus? Nós estamos recebendo as sementes do Cristo? Nós estamos sendo perceptíveis, vendo e ouvindo? E na parábola do semeador não é diferente. Onde ele termina, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O segundo aspecto importante para nós ressaltarmos é a questão de quem é o semeador. Não é? Quando ele se coloca na posição diante do barco, lá na sutileza do mar, em cima da barca naquele movimento, fazendo alusão a essa sublimidade, essa delicadeza, não é? Todos nós, quando nos colocamos diante do oceano, nos sentimos pequenos, não é? Isso é o que eu sinto, não sei os irmãos que me escutam, mas um dos lugares que mais me deixa calmo e mais me faz sentir próximo do divino é o oceano, é o mar. Olhar para aquela grandiosidade, sentir aquela brisa, não é? A água, o barulho das ondas, o cheiro. Lembrando da Gênesis, né? E o Espírito de Deus pairou sobre as águas. E tudo era água. Depois se tornou terra firme, terra seca. E o Espírito de Deus pairou por sobre as águas. Olha que simbologia profunda. Jesus, ao sair da terra, vai lá em cima da barca e paira por sobre uma barca, sobre um barco, e fala do semeador que saiu a semear. O Espírito de Deus, o médium de Deus, o Cristo bendito, um dos Cristos do Pai Criador, estava pairando sobre as águas diante dos olhos daquelas pessoas. Façamos alusão também ao momento em que os pescadores estão na barca junto com Pedro e que uma tempestade vem e eles estão quase a afundar e Jesus vem caminhando por sobre as águas. E os pescadores vêm, pedem ajuda a Jesus. Jesus diz: vem, me dá a mão, Pedro, vem até mim. E Pedro começa a andar por sobre as águas, vendo Cristo flutuando por sobre as águas, e termina afundando. Aí ele pega na mão de Pedro e diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Homens e mulheres de pouca fé, por que ainda duvidam? Então, o segundo aspecto dessa parábola é nós entendermos quem é o semeador. Ele é o Cristo de Deus.
e que ele pede humildemente que nós o escutemos. É a boa nova sendo anunciado para a humanidade, a boa nova sendo anunciada para a humanidade. E ele pede mais uma vez, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Sou eu que estou dizendo. Terceiro aspecto a ser considerado. Só voltando um pouco. Outro aspecto importante é quem é o semeador. O semeador não privilegiará terra alguma. O semeador não garantirá que uma terra tenha mais ou menos sementes, ou sementes melhores do que outros. O semeador semeia. Quem se abre para que a semente entre somos nós, terras férteis ou não, húmunos. Porque a terra pode estar petrificada, como diz a parábola. A terra pode estar petrificada ainda, endurecida. A nossa evolução histórica, a terra pode estar espinhosa ainda. A terra pode só gerar espinhos e não plantas comestíveis, frutíferas. O terreno ainda pode ser pedregoso, mesmo sem espinhos. Nós podemos ser esses terrenos pedregosos, arenosos, onde a casa não tem base firme. Ou nós poderemos ser esta terra fértil, que de um gerou 100. Então a pergunta que, por exemplo, o nosso irmão Dr. Inácio Ferreira nos faz é: que tipo de terra nós somos? Pensando na parábola do semeador, o Dr. Inácio Ferreira vai nos perguntar: que tipo de terra nós já somos depois de 2020 anos da chegada do Cristo? Que terra nós realmente somos para receber a semeadura dos Espíritos que continuam nos auxiliando em nome do Cristo através do Espírito da Verdade? O Cristo e o Espírito da Verdade é o Consolador prometido. Que o Cristo quer que nós sejamos, pois ele já sabe que nós somos espíritos eternos, nós seremos estas terras férteis. E o Dr. Inácio Ferreira continua nos dizendo, porque o que é importante é ser terra fértil. Não importa o quanto essa terra fértil produza. Se ela produzir 10% da semente que foi plantada, que seja terra fértil. Se ela produz 30% da semente que foi plantada e gera 30%, que seja 30% de terra fértil. Se produz 60%, que seja 60%. Se produz 100%, que seja 100%. Mas que essa terra faça sim e se permita germinar essa semente cristã. Porque a semente é o amor, é a caridade, é a justiça, é a bondade, é a lealdade, é a dignidade, é a ética. É isto que o semeador, que a parábola do semeador nos chama a reflexão. Terceiro aspecto, quem semeia, semeia o quê? O que é que o semeador está a semear? O que esse semeador está a semear? Então nós precisamos olhar para o Cristo. Olhar para Ele. Olhar para os exemplos que Ele nos deixou. Nós não poderemos compreender o que é que essa gleba, esse lote de terra, mesmo que só tenha germinado 10, já deixou de ser terra dura, de pedra,
já deixou de ser pedregulho com espinhos, já deixou de ser pedregoso e agora se tornou terra fértil. Já passou pelos estágios evolutivos, entendamos, estas terras aonde a semente cai, como os estágios evolutivos da nossa evolução moral e espiritual durante os tempos, durante as eras. O terreno é um terreno milenar, secular milenar. E que ainda será. Se nós fizéssemos uma pergunta hoje, no nosso plano de provas e expiações ainda, abrindo o caminho para o momento de regeneração, nós poderíamos nos caracterizar ou nos categorizar com que grau de percentagem que a humanidade se encontra, em que nível de terra, de húmunos, de humanos nós somos, quantos por cento nós estamos dando, nós estamos germinando de Cristo. Porque essa é a realidade do semeador. O Cristo semeia Ele mesmo em nós. O Cristo semeia amor em nós. É o Cristo semeando dele para nós. O amor, a justiça, a caridade, a compaixão. E o que esse semeador vem a semear nessas glebas? Nessas terras? Então vamos pensar aí que nós já estejamos para sermos bondosos com a nossa própria humanidade, sermos caridosos conosco mesmos, que estamos agora, nesse exato momento, nos 30% da terra, ainda na condição da terra que a semente caiu entre os espinhos, que começou a germinar, porém os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Porque para o plano de regeneração ainda falta muita coisa. Não podemos considerar que já estamos aí com 30%, com 60% de terra fértil. Consideremos que o terceiro item de reflexão é o que o semeador semeia. Olhemos para Jesus. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual o maior exemplo, ou aquele a quem nós poderemos nos espelhar enquanto cristãos, enquanto espíritas. A resposta dos espíritos, vede Jesus, olhai o semeador, olhai o semeador, escutem o semeador. É isso que os espíritos respondem. Assim, vede Jesus. Vede Jesus. Essa resposta do livro do livro dos Espíritos me lembra muito aquela passagem dos Evangelhos quando Jesus vai visitar Lázaro e chega lá no túmulo. Ele já estava morto há 4 dias e Jesus para diante de todos. E quando Jesus sabe que Lázaro está morto, os Evangelhos colocam: e ele chorou. Jesus chorou. No livro dos Espíritos, vê de Jesus. E o que é que ele diz? Pai, quando está diante de Lázaro: eu estou aqui diante de ti, e o que farei? Não farei por mim, mas farei para aqueles que me cercam, que vejam que eu vim em teu nome. E em teu nome eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Que eu semeio a vida. Ele primeiro chora. Chora a perda do amigo. Chora o sofrimento pela ausência. Chora aquelas terras duras ao redor dele. E nem na ressurreição. Como assim é colocada nessa palavra? Ressurreição. Nos evangelhos tradicionais, que nós chamamos de reencarnação sobre um outro aspecto evolutivo. E ele chora, Jesus chorou, vede Jesus. E ele diz: vem Lázaro, vem para os meus braços.
Vem para os braços da vida. Porque eu plantei uma semente aqui e esta semente terá que germinar vida e não morte. Então o doutor Inácio Ferreira, entrando no quarto aspecto, em quais glebas as sementes são semeadas. Jesus, no entorno dele naquele momento, tinha várias glebas. Ele diante do barco, cada humano daquele que olhava para ele e o escutava naquele momento, era uma gleba. Nós somos espíritos reencarnados. Nós somos essas glebas reencarnatórias. Este terreno fértil, este programa, esta programação kármica, material, que aqui vos fala, e que este espírito comunica, habita este espírito que dá vida a esta gleba chamada corpo físico, é uma gleba, é um lote de terra. Porque quando nós vamos para Gênese, e Deus pegou do barro, sem forma, disforme, e o moldou com suas próprias mãos, e ao terminar, a forma do homem soprou-lhe as narinas. Soprou-lhe as narinas. Para lá, para não atrapalhar. Fica aqui em silêncio. Filhinha chegou aqui. Soprou-lhe as narinas. Não pode. Soprou-lhe as narinas. A vida foi colocada como uma semente, o sopro de vida. Então nós somos essas glebas. Esse latifúndio aqui é nosso. E nós é que permitiremos que tipo, nós seremos a terra que nós queremos ser. Que tipo de terra fértil nós somos? Que tipo de gleba nós somos? Que tipo de terreno nós somos? O que é que nós deixamos germinar por sobre nós? Voltamos. Me dê um aceno aí para dizendo ok, que voltamos. Filha, por favor, deixa a porta aberta, meu amor. Vá para papai terminar. Voltamos, meus amigos. Podemos continuar. Voltou, meus queridos? Voltou? É preferível nós molharmos a terra, ararmos a terra com suor, do que com lágrimas. É preferível nós ararmos a terra com suor do que com lágrimas. É necessário nós lavrarmos a terra, molharmos a terra com suor, do que com lágrimas. E quando nós estamos molhando a terra com lágrimas? Deixe, filha, a porta aberta. Quando nós estamos molhando a terra com lágrimas? Quando nós não ouvimos ao Cristo.
quando nós não entendemos o Cristo. Voltou, gente? Me dê um sinal, por favor. Tá tudo ok? A internet está oscilando, não é? Temos uma oscilação da internet aqui no bairro esses dias. Mas continuam me escutando, todos vocês? Me dê um okzinho aí, um aceninho, para eu saber que vocês continuam me escutando e me vendo. Então, o doutor... onde, né, a semente vem, é uma terra arenosa ainda, muito pedregosa, vem o sol, vem as intempéries, vem as dificuldades, a gente perde a nossa crença, a nossa fé? Ou somos a terra positiva, aquela terra que já está preparada, independente das condições, ela é a terra que germina. Ela é a terra que gera frutos. Então não importa o tamanho do lote, o tamanho da gleba, não importa. Não importa a cor, a classe social, o tamanho do corpo. Não importa a orientação sexual, a conta bancária, se fala um português correto ou não, se é letrado ou é analfabeto, não importa. O que importa é que essa gleba seja uma gleba que gere bons frutos. O que importa é que esta terra seja uma terra que, ao gerar bons frutos, travou de novo, gente? Travou de novo? Voltou, não? Como é que nós estamos? Voltando, oscilando. Vamos terminar. Faltam aí 10 minutinhos, 12 minutinhos para nosso final. Voltou? Voltamos à nossa reflexão. Voltamos, meu povo. Sóstenes, me dá um ok. Tudo ok? Vamos nós. Então eu estava dizendo que nós temos que ser essa terra positiva, esses humanos positivos. Então, quinta e última reflexão sobre a gleba. Qual é a produção de cada gleba? Não importa se são 5%, 10%, 15%, 30%, 60% e 100%. Como nos diz Madre Teresa de Calcutá, eu prefiro 2 mãos que trabalham em nome do Cristo para socorrer um irmão necessitado do que 1000 bocas que oram. É preferível, diz Madre Teresa de Calcutá, 2 mãos que trabalham em nome do Cristo do que 1000 bocas que oram. Então, quinta e última reflexão sobre a parábola da semeadura. Qual é a produção da gleba? A produção, se ela produz 10%, ela produz para si e para os outros. Se ela produz 30% de uma semente e gera 30%, ela produz para si e para os outros. Se ela produz 60 ou 100, ela produz para si e para os outros. É importante compreender que a terra germinou e germinou um fruto bom, este fruto será partilhado.
Todos nós temos o mesmo ponto de chegada. Reencarnação, desencarnação, mundo material, mundo espiritual, espíritos inferiores, espíritos simples e humildes, anjos, espíritos superiores e em evolução. Todos nós temos o mesmo ponto de partida. Todos nós temos o mesmo ponto de chegada. A diferença, meus irmãos, é o percurso. Como é que a parábola do semeador começa? E o semeador saiu. E o semeador saiu a semear. Se ele saiu, ele foi caminhando, obviamente. Ele teve que caminhar os percursos. É o percurso que importa, meus irmãos. É como nós estamos caminhando neste percurso. E doutor Inácio nos pergunta, bem, se nós somos esse terreno fértil, por que ainda não estamos trabalhando para germinar a boa semente do Cristo? Por que ainda estamos preferindo molhar a terra com as lágrimas ao invés do suor do trabalho no bem? Se nós somos espíritos imortais, o que você vai fazer com a sua eternidade? Vai continuar sendo terra não fértil? A terra negativa lá no plano espiritual? Dando trabalho lá também? É isso? Se nós já acreditamos na reencarnação, se nós espíritos e espíritas reencarnados já sabemos que vamos voltar para o plano espiritual, se nós já compreendemos isso, ainda fazemos e temos o esforço de molhar a terra com lágrimas e não com suor, então nós vamos voltar para a eternidade sem saber o que fazer com essa gleba. Sem saber o que fazer. Então pensemos nisso, para que nós reflitamos bem sobre a importância de entender a responsabilidade que é ser a terra que o semeador larga a semente. A terra que o semeador semeia, porque é um privilégio ser a terra que o Cristo passou. O Cristo está dizendo para nós que nós não fomos semeados agora, espíritos reencarnados como espíritas. Nós já fomos aqueles espíritos a terra dura. Lembra do recrudescimento? Não podemos recrudescer. E o doutor Inácio Ferreira nos diz, a única coisa que Deus nos deu de graça foi a vida. E tudo mais associado a ela é conquista, meus irmãos. A única coisa que Deus dá igual a todo mundo é a vida, a possibilidade de reencarnar. E reencarnamos como espíritos simples e ignorantes. Vamos continuar, como diz, né, o nosso irmão, reencarnamos simples e ignorantes e agora estamos reencarnando complexos e ainda ignorantes. Né? Éramos espíritos simples e ignorantes. Agora continuamos encarnando espíritos não mais simples, complexos, mas ainda ignorantes. Como isso é possível com tanto conhecimento? Como isso é possível com tanto Cristo? Como isso é possível com tanta semente semeada há milênios, meus irmãos? Que terra endurecida é esta aqui ainda dentro de nós? Que terra endurecida é esta aqui dentro de nós? Que terra endurecida é esta aqui dentro de nós? Que ainda prefere criticar o cisco do olho do irmão ao invés de tirar a própria trave? Que cisco é esse aqui endurecido?
Então nós precisamos entender que nós já somos esses espíritos imortais há muito tempo. Que nós precisamos exercitar tudo aquilo que nos é importante exercitar enquanto espíritos encarnados. Que é a nossa condição de existir enquanto espíritos eternos. Deixe-me ver aqui para finalizar um poeminha aqui que eu salvei e algumas reflexões para nós finalizarmos a nossa reunião hoje. A missão de semear, meus queridos irmãos. No campo do mundo, tu és um semeador. Não podes fugir à responsabilidade de semear. Não digas que o solo é áspero, que chove frequentemente, que o sol queima ou que a semente não serve. Não é a tua função julgar a terra e o tempo. Tua missão é semear. Vede Jesus, como nos diz os Espíritos. Vede Jesus. A semente é abundante. Um pensamento, um sorriso, uma promessa de alento, um aperto de mão, um conselho, um copo de água, meus irmãos. Um copo de água. São sementes que germinam facilmente. Não semeis, porém, descuidade mental, como quem cumpre uma missão desagradável. Semeie com interesse, com amor, com dedicação, com atenção com quem encontra nisso o motivo central da sua felicidade. E ao semear, meu irmão, minha irmã, não penses quanto lhe darão, quanto demorará a colheita. Não pense. Recorda que não semeias para enriquecer, aguardando um ganho multiplicado. Semeias porque não podes ficar inativo. És um espírito eterno, em movimento. Porque não podes viver sem dar. Não podes viver sem servir a Deus. Não podes viver sem servir aos demais. És dono de ti mesmo enquanto espírito, da vida que te foi dada agora e do universo que te cerca. Tua semente, pois, não cairá no vazio. Sem esperar a recompensa, receberás a recompensa. Sem esperar as riquezas, enriquecerás. Sem pensar na colheita dos teus bens, eles se multiplicarão. E tudo porque semeias num reino onde dar e receber é uma consequência. Onde perder a vida é encontrá-la. Onde gastar servindo é aumentá-la. Semeia sempre, meu irmão. Em todo terreno, em todo tempo e em toda parte. A boa semente plantada com amor, com interesse, no amor. É como se estivesse semeando no teu próprio coração. E o teu próprio coração, pois, um semeador, como foi o Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, fazendo deste poema do nosso irmão Djalma Pereira Guedes, quero agradecer, fazendo deste poema do nosso irmão Semear Sempre, a nossa oração final, a missão de semear, a nossa missão final e a nossa oração final. Agradecendo a todos pela oportunidade de, com o meu percentualzinho pequenininho de terreno fértil, em nome do Cristo de Deus, agradecer a todos por esta noite de estudos do Evangelho do Cristo de Deus. Muita paz a todos, meus irmãos. Que os Espíritos de Luz continuem a nos guiar hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja.